A graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. É sempre muita alegria no meu coração, poder ministrar a palavra aqui. Eu quero agradecer pela paciência, pelo carinho que vocês têm tido comigo, com a minha esposa. Quero agradecer você que já se inscreveu no nosso canal, você que tem compartilhado as ministrações, o conteúdo que a Igreja Batista Manaim tem promovido. Que Deus possa te abençoar, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nesses dias, como vocês sabem, tenho refletido bastante sobre como se encontra a minha vida diante de Deus, diante dos irmãos, diante do mundo. E como tem estado presente, e como está o presente estado da minha alma. E essa é uma pergunta também que eu lanço para você. E eu sempre recorro então aos Salmos, porque são biografias de pessoas reais, de personagens reais, que viveram aquilo e que conseguiram escrever sob a tutela do Espírito Santo de Deus, e nos ensina demais. O tema dessa mensagem hoje é como estão nossas raízes. Como estão nossas raízes? Talvez hoje a gente tenha que olhar um pouco para dentro de nós e tentar identificar isso aí. Amém? Em nome de Jesus, vamos lá. A palavra de Deus, ela sempre usa elementos e características simples que só, para poder nos ensinar, para poder falar conosco. E o Senhor, por tantas vezes você já leu, já deve ter encontrado isso, falar sobre trigo, sobre palha, sobre prensa, sobre vinho, cereal, de pasto, ovelha, enfim. Ora, a palavra do Senhor, ela nos exorta, nos ensinando e usando a simplicidade de um atleta que tem que correr uma corrida espiritual. Ela sempre, outra vez, ela trata a gente como um soldado que foi arregimentado e, portanto, que a gente venha, então, alegrar aquele que nos arregimentou, que é Cristo. Aquele que nos escolheu, que é Cristo. Dessa vez, a palavra do Senhor, ela vai falar conosco, e ela vai comparar a gente, o justo, ele vai ser comparado a uma palmeira, ele vai ser comparado a um cedro do Líbano. Mas eu já vou me adiantando aqui em alguns detalhes. E a gente vai entender um pouco dessa característica da palmeira e do cedro do Líbano. Vai ser bem pedagógico hoje, viu? Mas duas coisas que devem ser inerentes do verdadeiro cristão. A primeira é: todo cristão, todo crente deve frutificar. Guarde isso no seu coração. Todo crente deve frutificar. A segunda é que todo crente deve crescer. Todo crente deve crescer. E é isso que irá nos mostrar por meio dessas duas comparações, da palmeira e do cedro do Líbano, a definição, uma definição do modo como Deus ele opera nas nossas vidas. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero tratar um pouquinho do início desse salmo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 92? Amém? Velozes nessa noite, animados nessa noite. Deus é bom, né? Ele vai contagiar, o Espírito Santo vai passear no nosso meio. E hoje você sai daqui diferente como entrou. Salmo 92. Vamos ler lá? A palavra do Senhor diz assim, ó: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas ao som da lira e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos,
exultarei nas obras das tuas mãos. Até aqui, por enquanto. Eu queria trabalhar um pouquinho esses 4 primeiros versículos aqui. Bom é render graças ao Senhor. Que início agradável que esse salmista encontrou aqui. Que início agradável, que coração cheio de humildade e devoção que esse salmista encontrou aqui. Bom é render graças ao Senhor. E uma coisa que eu falo para você, é bom ter um motivo para gratidão. É sempre bom ter um motivo para gratidão. E foi isso que esse salmista encontra aqui. Foi essa a conclusão dele. É bom render graças ao Senhor. Isso é bom, sabe por quê, meu irmão? Quando a gente começa as nossas orações com petições, e não quer dizer que isso esteja errado, não tem a ver com certo ou errado, mas tem a ver com um coração emocionalmente agradável. Quando a gente começa com as nossas petições, geralmente a gente considera o nosso próprio bem. É ou não é? Mas quando a gente rende graça a Deus, a gente passa a observar e a considerar apenas a honra a Deus. É ou não é verdade? E de que forma que esse salmista, ele entra nessa presença de Deus, dizendo, bom é render graças ao nosso Senhor. Como ele faz isso? Ele faz isso cantando louvores ao Altíssimo. Perceba uma coisa, o louvor desse salmista, ele é contínuo. A adoração desse salmista, ela é incansável. Ele tinha um propósito. Pela manhã, ele tinha um propósito. E à noite, ele tinha outro. De manhã, ele anunciava as misericórdias. E à noite, ele cantava a fidelidade do Senhor. A gente, então, poderia chamar isso aqui de exercícios diários de um servo. Porque pela manhã, ele tinha uma forma de estar e de adorar o Deus. E durante a noite, ele cantava a fidelidade do Senhor. O que isso me fez pensar? Você fala, nossa, ele está falando de salmo, negócio poético e tal, e eu não estou entendendo nada. Mas eu vou falar para você aqui. O que isso me fez pensar? Que é uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, e eu vou fazer para você hoje. Como tem sido o seu levantar? Como tem sido seu levantar, meu irmão? Vou dar um exemplo. Se eu estiver mentindo, você concorda aí com a cabeça aí para eu parar. Geralmente levanta, despertador toca, você levanta da cama, pega o celular, para ver que horas são, né? Quando você pega o celular, você já vê o WhatsApp bombando. É ou não é? Você já clica no WhatsApp. Aí você puxa a tela assim, e já no topo da tela tem o e-mail do chefe. É ou não é? Jesus amado. Você fala, se eu não abrir o e-mail, eu vou chegar lá, sem saber o que é o trem, né? Melhor eu abrir, mas se eu abrir for uma bomba. Aí você já levanta apavorado, já dá aquela topada na beira da cama, é ou não é? Ah? Ou não? Só acontece em casa essas coisas, esse mistério. Já dá aquela topada na beira da cama. Tem que fazer café para as crianças. Começa correndo. Olha o combustível do carro. Tem que parar no posto. Aquela tribulação. Chega no posto, está trocando caixa. É ou não é? É? E você fica lá agoniado. Quando você pensa em dar ré, já colou outro atrás. Não tem como fugir. É assim que começam as nossas manhãs. Aí você fala assim, vou pôr lá no Waze. Ele vai e te leva para uma rota mais curta. Aquela que você não sabe onde está. E não sei porquê, no meio do nada, a conexão cai e você fica lá perdido. Não sabendo mais o que fazer. É ou não é? Pronto, começou o seu dia. Como tem começado o seu dia, meu irmão? É anunciando a fidelidade de Deus, cantando as misericórdias. Sem contar a noite, né? Trabalho o dia inteiro, fala, hoje eu vou treinar, eu vou para academia. Academia lotada. Chega em casa, as crianças, cadê? O que tem para comer hoje?
Aí o time do coração do marido perde, vai dormir bicudo. Pronto, terminou o dia. Isso é conversa, gente? Ou isso não acontece, não? Mas aqui o dia do salmista ele é diferente. E ele começa rendendo graças ao Senhor. A adoração dele é contínua e o seu louvor é incansável. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Das ofertas voluntárias lá do Antigo Testamento. Lá do povo da peregrinação. Tinha várias ofertas, mas uma está escrita lá, que é uma oferta voluntária. Essa oferta voluntária era bonita porque eles queimavam um novilho de manhã, ainda ele fala assim, no crepúsculo da manhã, eles queimavam um novilho, e esse novilho ele ficava sendo queimado ali, o fogo não apagava, e a fumaça desse novilho subia o dia todo. E quando esse novilho estava terminando de ser queimado ali, de ser oferecido, vinha um novilho no crepúsculo da tarde, e aquela fumaça subia de novo, ela não parava, mas ela subia continuamente. Era uma oferta de louvor a esse Deus Todo-Poderoso. As narinas do Senhor era tomada de louvor, as narinas do Senhor era tomada daquela oferta que acontecia pela manhã e acontecia à tarde. Eu lembro de um jovem, amigo meu que estava desempregado, e ele resolveu buscar a Deus. Só queria saber de buscar a Deus, de adorar a Deus, de subir monte, e de ler a Bíblia, e terminar de ler a Bíblia, e orava de novo, e assim foi a vida dele. E eu falava, rapaz, precisa arrumar um emprego, precisa arrumar um trabalho e tudo mais. Mas enquanto isso não acontece, ele falava assim para mim, eu vou ficar buscando a Deus. Aí um dia, eu conversando com ele, ele falou assim, arrumei uma nova forma de buscar a Deus. Como é que você faz? Eu acordo às 3 da manhã, e saio no quintal de casa e fico olhando para o céu. Um jovem, viu? Um jovenzinho mesmo. E o que você faz? Eu fico orando até umas 5 horas da manhã, não tenho nada para fazer no outro dia. Então eu fico lá orando a Deus. Olha, o céu é tão bonito à noite. Aleluia. De manhã anunciar as misericórdias e à noite cantar a fidelidade. Olha só o verso 4, meu irmão, desse salmo. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Pois me alegraste. O salmista aqui, ele está falando, o meu estado de ânimo é feliz. Não combinei nada com a Camila, viu? E nem com o André. O meu estado de ânimo é feliz. E como é que eu fiquei tão feliz, esse salmista fala? É isso que está escrito. Eu estou feliz. E como é que eu fiquei feliz? Por causa dos seus feitos. Aleluia! Por causa das obras do Senhor. Aleluia! A gente acha que a nossa felicidade e a nossa alegria vem por conta das nossas conquistas, é ou não é? Vem por conta do nosso currículo. Vem por conta das nossas especialidades, vem por conta das obras das nossas mãos. Tá certo, eu estudei e é por isso que eu estou conquistando isso. Amém, você estudou, você conquistou mesmo, mas por trás disso tudo, sempre esteve o Senhor. A nossa alegria é por causa dos feitos do Senhor. Foi isso que esse salmista estava falando aqui. É por causa das obras das mãos do Senhor, e ele atribui todas as coisas a Deus. Mas o texto bíblico que eu disse hoje, que a gente ia falar bastante, ele mostra 2 tipos de florescer. Olha lá o verso 12. O justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha o verso 6. O tolo não compreende, e o insensato não percebe isso. Ainda que os ímpios brotem como a erva, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, mesmo assim serão destruídos para sempre.
há dois floresceres aqui: o do ímpio e o do justo. O que perece será destruído para sempre, e o outro que a vida ela é cheio de seiva e de verdor, de frescor, e ainda na velhice há de florescer. Como Deus é bom. Só que ele está falando que o justo florescerá. E o justo é aquele que foi justificado gratuitamente por sua graça, ou melhor, pela graça de Jesus, por meio da redenção de Cristo. Gratuitamente, não grátis, mas pela graça. Portanto, quando a gente entende essas coisas, a gente sabe como que a gente fica? Meio orgulhoso, não é? A gente fica meio bobo assim, né? E a gente fala, olha, o justo florescerá como a palmeira. Aí você fala, olha, eu sou justo, né? Eu sou justo. Aí você fica meio orgulhoso, assim, você fica meio começando a andar nas nuvens. Mas a verdade é que essa palavra ela tem que trazer ao nosso coração um sentimento profundo de humildade e de mansidão. É o Senhor que garante essas coisas aqui, que o justo, ele há de florescer como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Guarde isso no seu coração, permita que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração. O Senhor, ele usa dessas simplicidades para falar com a gente. Ele usou uma sarça para falar com Moisés. Ele usou uma mula para falar com Balaão, gente. Ele usou pássaros para falar sobre o sustento, lá em Mateus. O sustento sem trabalho. Ele usou os lírios do campo para falar sobre beleza, para falar sobre graça. Portanto, guarde isso no seu coração. Florescerá como palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Essas duas características, elas são símbolos da presença de Deus na vida do cristão. Florescer e crescer. Lembra que eu disse lá no início? É dever de todo cristão florescer. Não é uma sugestão. Cristão de verdade não tem essa sugestão. O Senhor fala, eu sugiro que você floresça. Mas Ele está garantindo, vai florescer e vai crescer. Esses aqui são símbolos. Esse versículo aqui, gente, ele é dividido por duas promessas: florescer e crescer. Ambas são condições divinas. Não depende de nós, mas só de Deus. Vocês lembram de João 15:5? Sem mim, nada podeis fazer. Oh, Jesus amado, quando eu penso sobre a palmeira e sobre o cedro do Líbano, eu fiquei pensando, quais são as características que o Senhor, Ele colocou nessas duas árvores, nessas duas plantas aqui, que tem a ver com o povo dele. E eu fui pesquisar. Olha só a palmeira, que coisa interessante. Existe muita espécie de palmeira, mas talvez aqui, que foi colocada aqui, talvez seja de tâmara, que produz tâmara. Palmeira produz tâmara, produz coco, produz palmito. Talvez essa seja de tâmara por conta da região, mas não sei. Mas o que eu quero dizer é que a palmeira ela é viçosa, a palmeira ela é imponente, elas são altas. A palmeira ela produz fruto, pasmem com isso, num período entre 100 e 200 anos. 100 e 200 anos a palmeira está produzindo fruto. Ela atinge de 15 a 30 metros de altura e suporta tempestades e vendavais. É ou não é? Você já viu palmeira no vento, gente? Que coisa linda. Ela enverga que só e não quebra. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, isso tudo tem a ver com cristão. Se você está em Cristo, você vai produzir fruto independente da situação, quer seja ela favorável ou não. Vocês estão comigo? Está difícil aí? Presta atenção numa coisa, nenhuma situação, ela deve impedir o crescimento dessa palmeira. Por quê? Porque a raiz da palmeira é uma raiz forte e que cresce, óbvio, para baixo, só que procurando os lençóis freáticos, procurando as correntes das águas. Ou seja, a palmeira não depende de chuva. Como diz os pregadores pentecostais, está pegando o mistério aí, irmão?
Ah, está pegando o mistério aí? Está passando aí, está entendendo? Está pegando o mistério aí? Permita que o Espírito Santo de Deus ministre seu coração. Dizem que a palmeira, ela se alimenta dos nutrientes internos, que mantêm a vida. Diferente de outras árvores, que dependem de situações externas, calor, sol e sei lá o quê. Mas a palmeira não. A seiva dela é que faz o transporte, e os nutrientes dela é interno. Tem árvore, meu irmão, que se você pegar e começar a cortar a casca dela, você mata ela. Só de cortar aquela casca dela externa, você mata ela. Mas a palmeira não, você pode tentar cortar ali, que não muda nada, porque a seiva dela, os nutrientes, eles são internos. Assim como a palmeira, você vai florescer em nome de Jesus. Agora nós vamos falar um pouquinho, e bem rápido, sobre o cedro. O cedro é diferente da palmeira, ele tem um crescimento muito devagar e lento. Só que ele pode atingir até 40 metros de altura. E olha só, 40 metros de altura, por 14 metros de diâmetro. Imagine o tronco desse cedro. 14 metros de diâmetro. Dá mais ou menos o que? Uns 10 homens assim, de mão dada, assim, para dar isso daí. Esse é o tamanho do tronco desse cedro. E dizem que nos primeiros 3 anos de nascença desse cedro, ele cresce 1,5 metro para baixo e 5 centímetros para cima. Olha que crescimento esquisito. 1,5 metro para baixo e 5 centímetros só para cima. E só a partir do 4º ano é que o cedro começa a crescer 20 centímetros por ano. E produz fruto só com 40. O que é que eu tenho a ver com isso, meu irmão? O que é que eu tenho a ver com esse tal desse cedro? As raízes do cedro também buscam águas profundas. E dizem que encontraram já uns cedros com mais de 3.000 anos de vida. Falam que o perfume da madeira do cedro, a madeira, ela produz um perfume maravilhoso. Se você olhar para aqui, para a característica do cedro, você vai ver que a ansiedade não cabe aqui, né? E que lição que eu tiro disso? Não se preocupe em querer dar fruto rapidamente. Procure se enraizar. Se enraizar. Se enraizar em Jesus. Assim como que o cedro, ele tem essas raízes profundas e não depende da chuva, de situações externas. É muito interessante porque a raiz do cedro, ela quando encontra pedra, ela vai se enrolando, se envolvendo na pedra, ela não para de crescer. As pedras não atrapalham, ela não para de crescer, ela vai se envolvendo nas pedras e vai se agarrando por entre o solo. Sabe o que eu lembro? Mateus 13:6 diz que um semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu sobre solo rochoso, com pouca terra. Logo veio o sol e queimou, porque não tinha raiz. Está entendendo, meu irmão? Você, meu irmão, e minha irmã, gente boa, crescerá e florescerá, porque isso não sou eu que estou dizendo, é promessa do Senhor. É promessa do Senhor. Independente se alguém corta uns galhos seu, machuca, pega um fruto aqui, outro ali, não importa se você está ferido, não. Você tem raiz profunda, meu irmão. Se você está nos assistindo hoje e está ferido aí, não sei quem te feriu, e você acha que não consegue mais dar fruto em canto nenhum, se você tem raiz, meu irmão, você há de florescer. Você há de florescer. Se você é visitante aqui, e está aqui ferido, com seu coração angustiado, sabe que sua história não acaba aqui não, porque você ainda há de florescer. Como estão as nossas raízes, né? Como estão as nossas raízes? É qualquer vento que derruba a gente? O Salmo 1, ele fala do quê? Bem-aventurado o homem que não anda, né, segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Eu não vou ficar falando, né? Mas antes tem o teu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Aí sim ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual na estação certa dá os seus frutos. Como estão as nossas raízes? Tem gente que dá fruto mirrado e quase sem suco, sabe por quê? Raiz fraca, sem profundidade. Raízes que são dependentes de situações externas. Crente não funciona dessa forma, dependendo de situações e circunstâncias externas. Crente vive, é da fonte da vida. Crente bebe, é da água da vida. Raiz de crente tem que estar junto a ribeiros de água. Não é raiz fraca, não é a raiz da superfície. A raiz tem que ir fundo. Aparece pedra, se enrole na pedra e continua a crescer até sentir o cheiro das águas. Ah, aleluia! Ei, xerenei, arabaia. Dá fruto mirrado porque quer. Fruto sem suco porque quer. Porque não tem raiz. Oh, Jesus amado. Oh, meu irmão, não é bronca não, viu, meu irmão? É que eu fico emocionado diante dessa palavra. Diante da presença desse Deus, que está dando uma promessa para nós, que está falando mesmo na velhice, vai florescer, mesmo na velhice vai florescer. Oh Deus, seja no vale, como a palmeira, ou seja nas altas montanhas como o cedro, nós vamos florescer. Essas aqui são duas figuras de perseverança, de paciência, de vitalidade infinda, que dá fruto. Oh Deus, aleluia, 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 Jesus, aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Como estão nossas raízes, meu irmão? Oh, Jesus. Oh, Jesus amado. Que a gente saia daqui hoje vitorioso nessa palavra, sabe? Que não importa as circunstâncias, independe das circunstâncias externas. Se vai ter sol, se vai ter o calor, a luz do sol, se vai ter chuva, serôdia ou temporã. Você não depende das situações externas para florescer. Porque o Senhor é a fonte da sua vida. Que a gente venha olhar as nossas falhas, para a gente ajustar o que precisa ser ajustado. Você foi plantado pelo Senhor, viu, meu irmão? Vamos florescer, vamos crescer. Sabendo de tudo isso agora, que pela manhã é bom a gente render graça ao Senhor e cantar louvores ao nome do Senhor. Que a gente não saia mais atribulado de casa, atropelando tudo, botando lá no Waze, lá nos favoritos. As crianças chegam no colégio com as camisetas ao contrário, Jesus. Né? Levanta a mão, pequeno, sai botando camiseta, sai correndo. Mas que a gente comece a praticar esses exercícios espirituais diários, de acordar e render graças ao Senhor. Sabe por que tudo isso? No final desse capítulo aqui, no final desse salmo, para anunciar
que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Que venhamos render graça ao nosso Deus, cantar louvores ao nome do Senhor, ó Altíssimo, anunciar de manhã as misericórdias e à noite cantar a sua fidelidade. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Oh Jesus amado, oh Jesus amado, Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui o teu povo, Pai, que tem perecido, Senhor, por causa do forte calor, que tem perecido, Senhor, porque o solo é rochoso, Pai. Oh Santo Deus, aprofunda as nossas raízes, Pai. Em nome de Jesus, que venhamos, Senhor, ser cristãos, Pai, que temos raiz em Ti, ó Pai, raízes profundas, Pai, raízes, Senhor, raízes, Pai, não raízes superficiais, mas que atinge, Senhor, até encontrar o cheiro das águas, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que venhamos florescer, Pai, essa é a promessa do Senhor, que todo crente floresce, e que todo crente cresce, Pai, em nome de Jesus, que os nossos frutos sejam doces, agradáveis, suculentos, Pai, que alimentam todo aquele que chegar diante de nós, porque nós estamos enxertados na videira verdadeira que és Tu, ó Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, Senhor, o tempo de ignorância, Pai. Perdoa-nos, Senhor, a fraqueza da alma, e que possamos, Pai, viver como rebentos do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor, para anunciar o ano aceitável do Senhor, Pai, e proclamar a Tua justiça, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, cada família, Pai, aqui representada, que esteja, Senhor, que porventura está nos assistindo, Pai, ali pelo YouTube, em nome de Jesus. Se é cura, Senhor, que ali necessita, que o Senhor derrame cura, Pai. Se é uma porta de emprego, que o Senhor escancare essa porta, Pai. Se precisa ser uma outra fechada, que o Senhor feche essa porta. Conserta os casamentos, Pai. Converta o coração dos filhos, Pai. Em nome de Jesus, trabalha, Senhor, o nosso entendimento. Ilumine, Senhor, o nosso entendimento. Incendeie o nosso coração, Pai. E que venhamos sair daqui, Senhor, sem esse peso do pecado, sem esse peso dessa sociedade pós-moderna, que nos julga, que quer resposta para todas as coisas, mas que venhamos sair daqui sabendo que nós vamos sim florescer em Ti, e que vamos sim crescer em nome de Jesus. Guarda o Teu povo, Pai, essa é a nossa oração, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, oh Deus, e que a graça do Filho Jesus, que as consolações, Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um que aqui está, seja com cada um que nos assiste, seja com cada um que ao longo dessa semana, Pai, irá, Senhor, ver essa mensagem, Pai, em nome de Jesus. Amém.